Fala pessoal, João Paulo, atualmente estou cursando Gestão da Informação na Universidade Federal de Pernambuco. Não dei um mês de aula por causa do coronavírus, misericórdia. E eu estou aqui para falar sobre o conhecimento que eu tive para tirar uma nota alta na redação. Tirei 960 em 2019 e os outros anos foram muito baixa nota. 580 em 2018 e 700 em 2017. Essa ordem cronológica de 3 anos me fez ter algumas estratégias diferentes em cada ano. Por exemplo, quando eu tirei 700 pontos, eu estava no ensino médio. E quando eu saí do ensino médio, eu sabia uma boa parte da estrutura da redação, que todo mundo fala que é uma boa, que tem que estudar a estrutura, que realmente tem que estudar a estrutura. E consegui tirar 700 pontos. Foi uma nota razoável? Foi razoável. Em 2018 eu tirei 580, porque eu passei muito tempo falando sobre, estudando tema, estudando muitas citações, passava muito tempo estudando repertório e não adianta isso, tá ligado? É só perda de tempo. E em 2019 eu decidi estudar a estrutura da redação. Vamos pensar comigo o seguinte: quando a gente está estudando só temas, quando a gente para estudar temas, a gente vai ter propriedade para falar sobre um determinado assunto. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário através dos dados pela internet, alguma coisa assim. Eu sabia falar sobre aquilo, só que eu não conseguia encaixar minhas ideias dentro da redação, porque eu não estudei a estrutura da redação. Aí o que acontece? Na hora da redação do Enem, foi a primeira coisa que eu pensei na minha vida. Se eu sei falar sobre um tema e não consigo escrever esse tema, o que me falta? É a estrutura. Quando eu estudei para 2019, eu foquei em estudar a estrutura da redação. A estrutura que eu estou dizendo não é introdução, desenvolvimentos e conclusão, porque isso se chama limite estrutural de um texto em prosa. Ou seja, o que é um texto em prosa? É um texto separado por blocos chamados parágrafos. E isso que é o limite estrutural de um texto em prosa. A estrutura da redação ela é baseada em 5 competências que o Enem dá. Essas 5 competências são 5 regras e cada uma vale 200 pontos. Então, peraí, você já sabe que a sua nota é proveniente de 5 regras, que se você obedecer essas 5 regras, você tira 1000 na sua redação. Dentro dessas 5 regras, não tem nenhuma dizendo para você estudar 1000 citações, não tem dizendo nada para você estudar possíveis temas que poderão cair no Enem 2030. Essas 5 regras são simples, são regras que formam uma estrutura. Pensa comigo, se no YouTube tem modelos prontos para qualquer tema, então o importante não é eu focar em estudar temas, mas focar na estrutura para encaixar qualquer tema. Por exemplo, vamos lá, introdução. O que acontece na introdução? Na introdução você vai expor o tema, você vai relacionar com o Brasil e dar 2 argumentos sobre o que você falou, certo? 2 argumentos, essa é a sua tese. Desenvolvimento 1, você vai relacionar com o primeiro argumento, explicar essa realidade, explicar onde essa realidade acontece, por que ela acontece e o resultado dela. Segundo desenvolvimento, você vai fazer a mesma coisa, só que relacionada com o argumento 2. Proposta de intervenção, que é a conclusão. Você vai dizer que medidas precisam ser realizadas e dizer quais são essas medidas, quem deve fazer, como fazer e qual o resultado disso. Então vamos lá. Introdução, a gente vai expor o tema, relacionar com o Brasil e dar argumentos. Desenvolvimentos, defender esses argumentos de forma que se encaixe nas 5 competências. E, por último, você vai dar soluções para esses problemas que você falou acima, certo? Então, essa é a estrutura da redação.